Conectando. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Está começando mais um Conexão Segura, eu sou o Guilherme Arruda e hoje a gente vai falar sobre um ponto que talvez seja o mais desconfortável na cibersegurança. Porque ele não é sobre a tecnologia avançada, ele é sobre a gente. E por que a gente continua caindo em fraudes digitais, mesmo sabendo que elas existem? O que faz uma pessoa inteligente, informada, acabar clicando num link suspeito? Isso não é um problema pequeno, e segundo o Data Senado, cerca de 1 em cada 4 brasileiros já foi vítima de algum golpe digital. Ou seja, a gente não está falando de uma exceção, a gente está falando de algo estrutural. Para essa conversa, eu recebo aqui mais uma vez o pesquisador de segurança da E7 Brasil, Daniel Barbosa. Daniel, seja muito bem-vindo. Olá, Guilherme. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Para a gente entender o que acontece antes mesmo do clique, eu fui olhar um pouco o que a psicologia diz sobre esse tipo de situação. E ela fala que quando a gente recebe uma mensagem que ativa medo ou urgência, a nossa tendência natural é agir rápido para resolver o problema. Ou seja, antes de ser uma simples falha de atenção, muitas vezes é uma reação automática ao sentimento de pressão. Então, Daniel, quando a gente conecta isso com a engenharia social, que é o tema do nosso podcast de hoje, faz ainda mais sentido, né? Afinal, o que é a engenharia social? Bom, a engenharia social é uma ferramenta que permite que, normalmente, pessoas mal intencionadas manipulem as suas vítimas para que elas ajam em benefício desse criminoso ou desse cybercriminoso. Que, em outras palavras, é um pouco o que você falou, é uma resposta biológica induzida nas pessoas para que elas se tornem vítimas de determinado golpe. Basicamente é isso. Se a engenharia social explora o comportamento humano, então ela precisa de gatilhos. Ela precisa apertar alguns botões emocionais específicos. Daniel, quando você analisa a campanha de phishing e golpes que realmente funcionam, quais são os padrões que mais existem nesse tipo de ferramenta? Aqui no Brasil, o que mais aparece, mais comum que eu vejo, são os criminosos mostrando formulários para as vítimas para que elas preencham os dados, né? Sejam esses dados ou cadastrais ou bancários. E o segundo mais comum é direcionar a vítima para algum tipo de pagamento. E por último, claro, da amostragem grande que a gente tem acesso, são os downloads de software. E aí pode ser um software diretamente malicioso ou não. Depende de como o criminoso estruturou essa campanha. Mas em quantidade mesmo, os dois primeiros são disparados que nós mais vemos, porque são os mais simples de cybercriminosos comporem o golpe, né? Não precisa desenvolver nenhum tipo de software malicioso, é só agir realmente com a boa fé ou a falta de atenção das pessoas. E essa abordagem de download, apesar de ter potencial mais nocivo, devido a essas possibilidades de ataque, ela exige um cuidado maior para ser criada, por isso ela não é tão vista quanto essas duas primeiras. Eu estava fazendo a pesquisa aqui para o nosso podcast de hoje e eu encontrei alguns relatórios da Febraban que mostra que o phishing continua entre os golpes mais aplicados no Brasil. E mesmo com todo o investimento em tecnologia e proteção bancária, ou seja, o elo explorado não é o sistema, é a confiança. Hoje a gente falou dos gatilhos como o medo e você explicou um pouco também sobre formulários. Qual é o gatilho que você sente que as pessoas caem mais fácil? O que eu mais vejo é um misto de dois gatilhos. O primeiro é o gatilho da autoridade, que não tem como, né? O cybercriminoso ou o criminoso, ele sempre vai se fazer passar por alguma grande empresa, algum grande órgão. Acredite no que ele vai falar. E depois é o gatilho da escassez ou gatilho da urgência, depende de como você aprendeu o termo aí, mas dá para ser usado esses dois nomes, que é se a vítima não seguiu algum tipo de procedimento que o criminoso falou, ela vai ou ter um grande problema ou perder uma grande oportunidade. Esse combo de gatilhos é o que mais funciona, infelizmente. Você citou o gatilho da autoridade, como banco, Receita Federal, empresa grande, até chefe dentro da empresa. O que muda na cabeça da vítima quando a mensagem parece vir de alguém que tem o poder ou a legitimidade? A autoridade, de uma forma geral, costuma ser sempre a porta de entrada, né? Sem ela, normalmente, como eu disse, as vítimas sequer dão atenção para aquele golpe, dão atenção para aquela informação. Então, pelo mesmo motivo, tendo essa autoridade por trás, tem mais chances de a vítima seguir os procedimentos. Então, se você tem uma figura de autoridade, você cria credibilidade que acaba caindo num conceito de verdade, né? Pela credibilidade que aquela marca tem.
a vítima acredita que aquilo seja verossímil e passa a seguir a ação desejada pelos criminosos. Esse é como normalmente o modus operandi funciona, e a vítima, seguindo os procedimentos sugeridos, os criminosos são beneficiados. Bom, a gente falou sobre autoridade, sobre banco, Receita Federal ou empresa grande, mas tem um ponto interessante aqui. A autoridade ela não está só fora da empresa, mas ela também está dentro. Dito isso, muitas vezes o golpe não mira o consumidor comum, mira um funcionário. Daniel, quando um colaborador recebe um e-mail que parece vir do próprio diretor ou chefe pedindo alguma coisa urgente, o que acontece ali? Tem um golpe específico que aborda exatamente esse ponto. Ele é denominado CEO Fraud, ou CEO fraudulento, alguma coisa nesse sentido em tradução livre. E esse golpe é um dos que eu acredito ser o mais incisivo de todos, porque tem essa ferramenta de autoridade muito próxima da pessoa, né? Muito próxima das vítimas, o que envolve o medo da pessoa em lidar com os gestores, em não acatar um pedido vindo de cima, e acaba fazendo com que ela siga os procedimentos de forma ainda mais rápida do que, por exemplo, um e-mail externo, uma mensagem externa. Então a pressão ela não é só emocional, ela é profissional. A pessoa pensa assim, se eu não responder rápido, eu posso ter algum problema. Isso aumenta ainda mais a chance do erro? Exato. Medo de desagradar, medo de ser demitido. Tem uma série de medos aí, né? Dentro desse escopo, mas é o medo que impacta o julgamento e o senso crítico. Isso faz com que as vítimas sigam basicamente de forma cega o que foi proposto ali naquela mensagem, naquele conteúdo, seja qual conteúdo for, ou seja qual ação for pedida para essa vítima. Então, para a gente ter uma dimensão, eu trouxe um relatório da IBM que apontou um custo médio de violação de dados no país que gira em torno de 7 milhões de reais. E o phishing continua como uma das principais portas de entrada para esse tipo de incidente. Daniel, como esses ataques evoluem para casos de ransomware, por exemplo, que aí já escalonou? Tem algumas possibilidades que permitem a evolução disso daí para um outro tipo de ataque. Se a gente tiver como exemplo um golpe que pede para que a vítima, por exemplo, preencha dados cadastrais. Dentro desses dados, pode ter um pedido de usuário e senha, e a partir daí o criminoso consegue garantir o acesso futuro e acaba viabilizando ransomware ou diversos outros tipos de ameaça. Já no caso de uma abordagem que, por exemplo, oferece um arquivo para download, esse arquivo baixado normalmente é um primeiro estágio, né? Não é a ameaça final, como por exemplo o ransomware, é um dropper, um downloader, alguma coisa que vai fazer a inserção da ameaça dentro do ambiente, e aí se não se evita a detecção dessa ameaça, a partir daí o malware pode ser implementado sem grandes dificuldades. Depois da análise do ambiente nesse estágio inicial da infecção, que o dropper faz, né, para garantir que o malware possa ser executado, é que o ransomware ou uma outra ameaça vai ser efetivamente instalada no ambiente. Então ele faz essa primeira análise com esse código que foi baixado, vendo que está tudo bem, que a ameaça principal vai conseguir ser executada, ele executa e, por exemplo, propaga o ransomware. Normalmente esses caminhos são os que podem ser seguidos para escalonar um ataque de phishing ou de engenharia social nesse sentido. Então, ou seja, o ransomware não começa necessariamente na falha técnica, como a gente disse. Pode começar com uma mensagem aparentemente simples. E quando esse ataque acontece, rola um outro lado da engenharia social, a pressão psicológica contínua. Só que um outro nível. Como funciona essa dinâmica? Bom, normalmente no caso da pressão psicológica, quando acontece o ataque de ransomware depois de engenharia social, ela é transferida da vítima inicial, que já ocasionou a infecção do ambiente, para os responsáveis de segurança desse ambiente. E a partir do término da etapa de infecção, os responsáveis de segurança vão ter que lidar com o que tiver acontecendo ali, que dá para a gente dividir basicamente em dois momentos, que é nos fazermos uma pergunta: esse ambiente vai estar preparado para lidar com essa ameaça, né? Esse escalonamento para ransomware? Se não, a pressão psicológica vai para essa parte de vou ter que pagar o ransomware, vou ter que contratar uma empresa emergencial para auxiliar a gente, ou às vezes comprar um software, comprar hardware para inibir a propagação ou até mitigar a propagação dessa ameaça. Se a empresa tiver com capacidades de combater esse ransomware, aí é a corrida contra o relógio que normalmente acontece, né? Erradicação de ameaça, controle das
ferramentas internas, ajuste de ambiente, talvez ainda assim a contratação de um serviço, uma capacitação posterior à mitigação desse ambiente para que as pessoas não voltem a cair, uma conscientização, costuma ir por esse caminho. Então a manipulação emocional ela acontece em 2 etapas. Primeiro entrar e depois forçar o pagamento. Isso, os momentos macro em que a manipulação acontece costumam ser esses, mas tem muitos outros ao longo do caminho, né? Porque cada pessoa reage diferente a determinadas situações, mas ilustrado por esses que eu citei do tratamento do ambiente, a gente consegue ter uma nuance de onde podem ser esses pontos de gargalo. Então, um cenário específico gera um determinado tipo de impacto e esse tipo de impacto pode causar um dano à imagem. Todos esses pontos podem trazer essa questão de pressão psicológica, manipulação emocional, dependendo de os times que estiverem envolvidos, e isso daí costumam ser os desfechos onde mais pontos de atenção são necessários para que os responsáveis pelos ambientes tomem cuidado ao gerir tudo que eles têm para proteção. O medo, ele ocorre muito por conta da reputação, certo? Principalmente sim. As empresas costumam se preocupar bastante com isso para que elas consigam continuar operando, então esse costuma ser o principal ponto. Depois de tudo isso fica uma sensação quase que desconfortável, porque se a engenharia social explora as emoções naturais e se até as grandes empresas podem cair em golpes, ninguém está totalmente imune. Mas a pergunta que fica é, dá para treinar o olhar, dá para treinar algum tipo de anticorpo contra esse tipo de manipulação? Daniel, do seu ponto de vista prático, o que realmente funciona para reduzir o risco? É possível treinar o olhar sim, mas precisa de um pouquinho de dedicação. Para fazer a redução desse risco por parte das empresas, é claro, precisa focar bastante em capacitação em segurança e conscientização. Não é para deixar ninguém especialista em segurança com essa capacitação, e sim fazer com que as pessoas entendam, né, com que os funcionários entendam como as abordagens cybercriminosas principais, pelo menos, podem acontecer. Fazer isso se tornar parte da rotina. É um desafio bem grande fazer com que todo mundo tenha consciência disso frequentemente, mas é um caminho possível sim que, se alcançado, traz ótimos resultados. E tem uma coisa que aparece muito na nossa conversa aqui, que foi o tempo. Os golpistas, eles sempre querem a velocidade, a reação. Então, desacelerar por si só já é uma estratégia de defesa, né? Quase sempre é urgente, porque tudo que o criminoso, o cybercriminoso faz, costuma cair muito rápido. Tem muitas pessoas focadas em segurança, analisando sites, analisando arquivos, para impedir que eles continuem no ar por muito tempo. Então, se você evitar de tomar medidas por impulso, pode sim ser uma ótima camada de segurança adicional para o ambiente. E no ambiente corporativo, isso também passa por uma cultura, né? E se a empresa valoriza a urgência acima de tudo, o colaborador vai agir no automático, correto? Exatamente. E muitas empresas adotam essa postura, infelizmente, de mais agir e menos pensar. Por isso que esse desacelerar que você comentou também é muito válido, né? Você tem um adicional de segurança e, claro, se tratando de ambiente corporativo, caso identifique qualquer tipo de ameaça dentro do ambiente, reporte sempre para a área responsável para que eles tomem as medidas necessárias para proteger o ambiente cada vez mais. Daniel, eu lembro que você comentou em algum texto para o We Live Security que os cybercriminosos eles podem usar as informações que nós mesmos compartilhamos nas nossas redes sociais, como por exemplo no LinkedIn, para aplicar golpes. Isso também pode acontecer, óbvio, em outras plataformas e atingir o público geral. Como esses dados acabam sendo explorados pelos golpistas na prática? De fato, pode sim, e eles costumam explorar com coleta de informação e usar essas informações para abordagens mais assertivas. Então, consequentemente, pode aumentar o poder de convencimento desses cybercriminosos ou desses criminosos e fazer com que as vítimas caiam mais rapidamente nos golpes. Quanto mais um criminoso souber sobre uma vítima específica, mais fácil vai ser a abordagem dele para com essa vítima e, consequentemente, ela pode fornecer mais informações por essa abordagem tão mais direcionada. Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site e7.com.br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog welivesecurity.com.br.
Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Bom, hoje ficou claro que os golpes eles não começam no sistema, começam na emoção. E que desacelerar pode ser a diferença entre cair ou não em uma fraude. Daniel, obrigado por compartilhar essa visão com a gente. E eu queria perguntar para você se você tem alguma mensagem final, bem rápida, para quem estiver nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite, Guilherme. Espero que de alguma forma isso possa ter ajudado. Sempre muita atenção a tudo que vocês receberem de forma passiva, ou seja, que vocês não solicitaram previamente por receber aquilo. E se tiver algum procedimento urgente ou algo que pareça ser muito bom ou muito ruim, normalmente se trata de um golpe. Muito obrigado pelo convite. Daniel, obrigado pela participação. E se você quiser acompanhar mais conteúdo sobre cibersegurança, acompanhe as redes da E7 Brasil que estão aqui na descrição do episódio e compartilhe esse papo com alguém que precisa ouvir isso. Eu sou o Guilherme Arruda, esse foi mais um Conexão Segura. Até a próxima.